Olá pessoal da EJA, tudo bem? Pessoal do oitavo ano aí da EJA, tudo jóia? Então, nós vamos falar nesse vídeo aqui, é só uma introdução dos períodos da história, tá? Então, nós vamos ver que a história é dividida, até mesmo para facilitar, né, o entendimento desse processo dos acontecimentos históricos. Então, ela vai ser dividida entre história antiga, história medieval, história moderna, né, e história contemporânea. Ou também pode ser dito, né, período antigo, período medieval, período moderno, período contemporâneo. Então é uma forma de estar dividindo a história, tá? Para vocês terem uma ideia, né? E a gente vai estar fazendo isso aqui, vai estar dividindo. O que acontece? Então é necessário, nesse sentido, marcar o tempo, né? Então o tempo é medido, o tempo é marcado, justamente para isso, para você ter uma ideia, uma noção da ordem cronológica, do tempo que aconteceu os fatos. Então, os historiadores, eles pegaram, eles dividiram esses períodos e, na medida do possível, pegou algum acontecimento importante para marcar esse tempo, tá? Então, por exemplo, vocês já com algumas leituras, com algum tempo, vocês vão perceber que a história, na verdade, tem um acontecimento, né? E, e que é um divisor do período. Então, por exemplo, o nascimento de Cristo. Nós vamos ver que a história ela tem os fatos que ocorreram antes de Cristo e os fatos que ocorreram depois de Cristo, tá? Então, vocês vão perceber que a contagem antes de Cristo ela é regressiva. Então é o ano 5 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo e 1 antes de Cristo. Após o nascimento de Cristo, é uma contagem progressiva. Aí vai ano 1, ano 2, ano 3, depois de Cristo, tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui no ano, na verdade, do ano 2021 depois de Cristo, tá? Então, depois de Cristo é progressivo, né? E antes de Cristo é regressivo. A gente vai estar tentando, de uma certa forma, mostrando para vocês. Então, olha aqui, ó. Então, nós temos aqui, na verdade, antes de Cristo. Então, é 1 antes de Cristo, ou 5 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo. Então, os acontecimentos antes de Cristo e os acontecimentos depois de Cristo, ou depois do nascimento de Cristo, que é o que nós chamamos de contagem progressiva, que é do menor para o maior. Tá ok? Tudo bem até aí? Ficou claro? Então vocês vão perceber que existe a contagem antes do nascimento de Cristo, que ela é regressiva, tá? E a contagem depois do nascimento de Cristo. Tudo bem até aí? Então, vocês vão ver que existe essas duas contagens. Outro tema interessante, outra coisa interessante que é bom a gente estar marcando, é que foi dividido também. Você pode contar de 10 em 10 anos, uma década, de 100 em 100 anos, um século, ou de 1000 anos, né? Na verdade, um milênio. O tempo, ou essa divisão mais usada na história, é de 100 em 100 anos. Então você vai século I, século II, século III, século IV, e assim sucessivamente. Século XV, tá? É igual às continhas que nós fizemos aí na aula anterior, tá bom? Olha só. Então nós temos também os períodos, na verdade, eles são contados. Então, olha só. A gente chama de período histórico a partir da descoberta da escrita, tá? Antes da escrita, todos os fatos, os acontecimentos antes da escrita vão ser chamados aí de pré-histórico ou pré-história, tá? E tem alguns acontecimentos que ocorreram antes da escrita, né? Que pode-se dizer pré-histórico. Por exemplo, há 1 milhão e 200 anos atrás, a descoberta do fogo, né? Então, é um acontecimento interessante que aconteceu o quê? Antes de Cristo.
você tem aí o início da agricultura, 9.000 anos antes de Cristo, tá? Então, aqui, a partir desse momento, que nós vamos ter uma divisão, que vocês vão ver no texto que eu postei essa semana para vocês, vocês vão ver que a partir do descobrimento da escrita, no texto está mais ou menos 4.000 anos, claro que não existe uma data, vamos dizer assim, precisa, né? Mas entre 3.200, 3.500, 4.000 a.C. é a provável, né, descoberta da escrita. Dos registros que foram encontrados de alguma forma. Esses registros não é a escrita propriamente dita. Pode ser desenhos, né? Pode ser símbolos, podem ser uma escrita que eles chamavam de cuneiforme, né? Que eram desenhos que representavam ou que mostravam o dia a dia daquele período. Então nós temos aqui a invenção da escrita. Então o que nós vamos ver? Que a partir do momento da invenção da escrita, onde você tem registro e documentos de alguma coisa, a partir daí que vai chamar período período ou história antiga, tá? Então, dando continuidade. Então, olha só, a história antiga, que nem nós falamos aqui, é conhecida também como Idade Antiga, que vai desde o surgimento da escrita até o fim do Império Romano. Então, só para vocês terem uma ideia, voltando, então, história antiga, de 3.200 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, olha só, nós estamos pegando aqui um acontecimento, então, para encerrar, na verdade, que é chamado de Idade Antiga, ou de período antigo, tá? É o fim ou a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Então, vai até o fim desse império, tá? Acabou o Império Romano do Ocidente, que é datado em 476 depois de Cristo, e aí vai começar uma outra, vamos dizer assim, período da história, que é chamado História Medieval ou Idade Média, tá? Período medievo, uns falam, que vai o quê? Desde a queda do Império Romano, e aí vocês já vão perceber que a história medieval ou Idade Média, ela vai acontecer toda depois de Cristo, se vocês forem analisar, porque inicia em 476 depois de Cristo, tá? E vai até 1453 depois de Cristo, tá? Que é, vamos dizer aqui, a conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453. Então aqui já é o período da Idade Média. Então, olha, vocês viram, história antiga e agora nós estamos falando de história medieval. Então, depois da história medieval vem o que? A história moderna ou Idade Moderna. E aí vocês têm que ver o seguinte, que vai desde a conquista de Constantinopla, que a gente viu na tela anterior, que é 1453, até 1789, que é um período de fundamental importância, que foi um marco, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela trouxe uma mudança ideológica e foi um acontecimento que mudou no que se refere à questão política, econômica e social de todo o mundo. A Revolução Francesa foi um grande acontecimento que marcou esse período. E aí, a partir da Revolução Francesa até os dias atuais, a gente chama de história ou idade contemporânea. Então, que vai da Revolução Francesa até os dias de hoje. É o que nós chamamos aí de Revolução Francesa, né, até os dias de hoje, é o que é chamado aí de história contemporânea. Então nós vimos história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, tá? Então é uma forma de facilitar o entendimento dos acontecimentos e o período que esses acontecimentos se sucederam. Então, na nossa folha vai ter, se eu não me engano, duas questões. Mas essas questões são questões pessoais para vocês estarem respondendo essas questões,
no caderno, ler o texto, comparar com o nosso vídeo, tá? E responder essas duas questões que eu vou estar postando para vocês aí. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.